Olá pessoal, nós somos o Foi Câmera, um projeto voltado para o mundo do audiovisual, do projeto Vidançar. E hoje nós estamos aqui com ela, Nilda Andrade, atriz, escritora e produtora cultural. Tudo bem? Prazer, Júlia. Então, Nilda, conta pra gente como que o teatro entrou na sua vida. Então, primeiro é um prazer, né, estar aqui com o projeto de audiovisual do Vidançar, né, os alunos que estão produzindo isso para mim. Criou-se uma expectativa, né, na minha cabeça, porque eu já participei de outros podcasts, mas esse de estar com os alunos do audiovisual aqui do Vidançar é muito legal, prazer. Então, eu faço teatro desde 2006, né? Quando eu era criança, eu via na TV a interpretação, só que eu não sabia o que era, nunca tinha tido contato com teatro. E aí eu queria fazer aquilo, representar outras vidas, mas eu nunca tive contato com aquilo. Como entra na TV, eu me perguntava quando eu era menor. E aí, com 16 anos, eu descobri que abriu um curso de teatro no Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias. E aí era gratuito, e eu fui. Foi meu primeiro contato com teatro, e é muito engraçado, porque quando eu cheguei lá, a professora passou os exercícios, eu pensei, é isso. Eu me familiarizei na hora com aquilo, só que eu nunca tinha tido contato, né? E eu acredito muito na coisa, a coisa acontece quando tem que acontecer, já era pra mim. E aí, só que eu tive que sair do curso, eu não consegui concluir, e foi uma frustração tremenda, porque meus pais tinham brigado, tinha saído de casa meu pai, e eu tinha que ajudar minha mãe em casa. Então eu tive que sair para arrumar um emprego formal, e aí eu tive que interromper ali o início do meu sonho. Mas eu não desisti, aquilo estava muito na minha cabeça. Então, em 2010, surgiu a oportunidade de um outro curso. Tinha que fazer um teste para conseguir a bolsa, que foi na Escola de Teatro Nossa Senhora do Teatro. E aí eu passei no teste, até brinco, eu falo, será que foi por pena? Porque eu não sabia muito bem, mas eu fiz o que tinha que fazer, passei. E aí, dali eu não parei mais, que foi em 2010. Então, eu comecei o teatro assim, eu já tinha esse sonho, eu já nasci sabendo o que eu queria. Eu não sei multiplicar, né? As pessoas falam, às vezes eu tenho 20, 30 anos, não sei o que eu quero. E eu sempre soube o que eu queria da minha vida. Então, eu tive muitas profissões, mas todas elas me levavam... Eu falava assim, já dei panfleto na rua, eu pensava, olha, eu estou fazendo isso, mas a minha meta é o teatro. Então, eu sempre tive muito foco no que eu queria. E aí eu deixo muito claro que eu nunca paguei um curso de teatro. Ou era de ONGs, né, que eu participava, que eu tivesse a oportunidade, que nem todo mundo tem, ou através de bolsas, que eu fazia o teste, passava e conseguia bolsas. Muito interessante isso, né? Você nunca ter pagado, foram projetos? Então, foram projetos sociais, né? E aí vem a importância do projeto social, principalmente em comunidade, né? No Complexo do Alemão eu participei de um projeto social, ali que foi o meu boom, assim, de falar, é isso, vamos seguir, que foi a partir desse projeto que criamos o Contrabando de Teatro, que faz 10 anos esse ano, inclusive. Então, assim, não é fácil, eu posso dizer, eu nunca paguei, vai lá, é fácil, não é. Mas hoje em dia a gente tem a possibilidade da internet, por exemplo, de pesquisar curso de teatro de graça, e tem. Porque o teatro ele é muito elitizado, né? A gente pensa, é caro, não dá. Mas tem muita peça gratuita por aí, tem muita peça de R$1, de R$5, que as pessoas não têm noção, porque nunca trouxeram o teatro pra gente, né? Achando que a gente talvez não fosse gostar, não sei muito bem. Então, assim, a gente precisa falar da importância de assistir o teatro, de dizer que ele é possível. Hoje em dia o teatro é possível. Eu sei que ele é muito mais da Zona Sul, né, elitizado, mas hoje eu posso dizer para vocês que existem muitos espetáculos acessíveis. E é para isso que a gente está aqui, para mostrar, olha, dá para fazer teatro, dá para ver teatro, e é muito mais barato do que um cinema, por exemplo. E as pessoas não têm noção disso. Eu mesmo não sabia disso. Quantos espetáculos mais ou menos você já tem na sua carreira? E se tem, quantos tem? Tem algum que é mais especial, assim? Então, eu já fiz mais de 20 espetáculos, né? Algumas cenas curtas também, que chama-se de esquete, né? O espetáculo ele dura por volta de 50 a 60 minutos, o mínimo, né? De 50 minutos para cima. E esquete é uma cena curta, que dura uns 15, 20 minutos. Então, eu sempre escrevi muito esquete, então eu também conto como um pedaço de um espetáculo. E aí o espetáculo mais especial da minha vida foi o que estreou esse ano, foi Pipas, que é um monólogo que eu escrevi durante a pandemia.
E aí esse monólogo conta a história de uma mulher do Complexo do Alemão. É um recorte de várias mulheres, que eu criei essa mulher que se chama Cláudia. E ela fala sobre a interação da pipa com a criança, como se a linha fosse um cordão umbilical, enfim. E a criança, às vezes, a pipa é cortada antes do tempo, aí tem toda a ligação com a violência. E esse espetáculo, não só porque eu escrevi, claro, e porque tocou muitas pessoas, ele é especial porque nós ganhamos patrocínio para ele, né? Ganhamos o edital do Foca, ganhamos o edital do Sesc Pulsar e agora recebemos o convite para participar do Festival Midrasha. Então, assim, a gente teve um retorno muito grande. Foram 33 apresentações. Eu pensei, meu Deus, eu não vou conseguir, porque era um monólogo. Eu tô sozinha no palco, eu tinha que gravar 14 páginas, né? Durante 1 hora ali falando. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. E foi, e rolou, e foi muito legal. Mas você já teve alguma dificuldade de interpretar algum papel, além desse que você ficou nervosa? Sempre tem, né? Eu acho que assim, o que eu gosto no teatro é essas variações, né? Sempre tem alguma dificuldade, qualquer personagem tem dificuldade. Uma das maiores problemáticas para mim no teatro era gravar o texto. Eu pensei, meu Deus, são 14 páginas, por que eu fiz isso comigo? E a Cláudia, essa personagem, acho que foi a personagem mais difícil da minha vida. Porque, olha, ela é uma mulher que usa roupa colorida, ela usa salto, e não tem nada a ver comigo, né? Nada, eu não tenho essa feminilidade, essa coisa de falar, de passar batom, e ela tem. Então, assim, acho que o personagem mais difícil que eu já fiz na minha vida, essa desconstrução foi com a Cláudia, que é de Pipas. Ela me ensinou muito que a gente pode sair da nossa zona de conforto. E era isso que eu queria, sair da minha zona de conforto. E a Cláudia me tirou totalmente. Usa brincão, colar, e eu fico, meu Deus, o que é isso? Eu fiquei com medo, né, quando a figurinista, porque foi a primeira vez que a gente teve todas as pessoas, uma para cada função. A gente teve uma figurinista premiada, a mulher que desenhou a luz, a Ana Luzia, ela é iluminadora da Maria Bethânia. Então, assim, foram profissionais que participaram de Pipas, que receberam o que mereceram. Claro que se a gente pudesse pagar mais, a gente pagaria, mas eu nunca tive isso. A gente teve que sempre que se virar, né? Era uma peça, eu tinha que fazer figurino, fazer cenário, fazer tudo. Agora eu tive uma figurinista, um cenógrafo, uma iluminadora, um cara que criou a música de Pipas, a trilha sonora, é original. A gente pagou os músicos para criarem as músicas para Pipas, né? Então, assim, é a primeira vez que eu tenho esse patrocínio, esse respaldo que eu nunca tive. Então, o personagem que eu mais fiquei assim, caraca, que me tirou daqui, foi a Cláudia. Em 2012, você recebeu o prêmio Ações Locais Aldir Blanc e o edital Favela Criativa. Conta pra gente como é que foi a sensação de receber esses prêmios, como é que você ficou? Então, na verdade, o Favela Criativa foram anos antes. Nós, o grupo Contrabando de Teatro, recebemos esse fomento, que é um valor, né? O Aldir Blanc, do Ações Locais, a gente criou uma cartilha divertida para as crianças, para poder informar sobre o Covid. Porque se falava muito sobre Covid, a pandemia, mas ninguém direcionava muitas coisas para a criança. Então a gente usou o teatro na cartilha com as informações. Tem que chegar até para lavar a mão. Aí chegava no negocinho lá. Eu ia até trazer a cartilha, vou depois dar um jeito de mandar para vocês. Então, assim, pra gente foi, caraca, um edital super importante, né? A gente recebeu, como agora o Foca da Secretaria de Cultura, como agora o Sesc Pulsar, né? Foram 16 apresentações só no Sesc Tijuca. E agora também recebemos o convite e a contratação também do Sesc para o Contrabando representar a Zona Norte, o Mostra Sesc Zona Norte. E a gente vai remontar o primeiro espetáculo do Contrabando, que foi o Nada Me Aflige. Você meio que já falou, mas só para ressaltar, de onde que veio a ideia mesmo de criar o espetáculo de Pipas? De onde surgiu essa ideia? Então, eu dava aula no teleférico do Alemão quando funcionava, e aí eu deixava os alunos lá, falava assim, gente, 10 minutos para criar a cena. E aí eu deixava os alunos fazendo a cena, eu ia lá para fora esperar, e aí quando eu via lá fora as crianças soltando pipa. Eu falei, cara, pipa é o brinquedo mais democrático da favela. Até quem não tem dinheiro solta pipa, né? Que pega uma pipa voada, pega um pedaço de linha e tá soltando. Eu falei, cara, é muito interessante. E aí eu comecei a pensar na mãe com o filho, como se o filho fosse a pipa e a mãe fosse a linha, tipo o cordão, né? A ligação do filho. E aí eu pensei, quando essa pipa ela é cortada antes do tempo? Tipo, imagina a mãe perder um filho antes do tempo, porque ele encontrou outras pipas, porque é essa que faz a ligação.
né? E eu comecei a pensar em 2014 isso. E aí de lá pra cá eu vim pensando, fiz umas pesquisas e cheguei na pandemia e falei, cara, é agora, vou escrever, tô com tempo ocioso. E pesquisei perdas de mãe, pesquisei sobre... Porque Pipas aborda relacionamento abusivo, empreendedorismo na favela, ISTs, gravidez na adolescência, porque o sonho da Cláudia é ter uma festa de 15 anos, só que ela engravida. E aí o cara quer que ela tenha, mas ela não quer ter o bebê, ela não gosta daquela criança, e ela tem que ter o bebê. E aí vai tendo desenrolar da parada, ela sofre estupro também, é muita coisa bem sinistra, assim. E aí ela vai tentando se reinventar. E tudo isso é contado na história da barraca do pai dela, né? Ela vai contando na barraca, onde tem o pagode, que ela vende pipa, que se fabrica pipas lá nessa barraca. O pai cria ela através das pipas, né? Com o dinheiro das pipas. E aí ela vai contando, a peça chega num lugar que ninguém imagina. A pessoa chega, kkkk. Chega no final, a plateia tá chorando, assim, eu fico, né? Acharam que era uma coisa boba e no final tem todo um porquê. E é interessante, né? Porque mostra como é a trajetória, né? De você sair da adolescência, entrando na vida adulta e ter muita responsabilidade, né? Sim, a Cláudia, ela fala um pouco disso. Tem uma parte que eu acho bem forte, que as pessoas, tem uma parte que ela fala assim, ele quer ter um filho, ela não quer. E aí ele vai embora. E aí ela fala assim, ele pode abortar, eu não. E aí é isso, ela fala que todo mundo tem direito sobre o corpo dela, menos ela mesma, né? Fala muito sobre isso, sobre o homem ter o poder sobre o corpo da mulher, a mulher não poder escolher as consequências desse corpo. Então Pipas é muito interessante, é uma história bem esse pessoal, caraca, e tipo, vai acontecendo as coisas que ninguém nem imagina, né? O cara some, depois reaparece, depois tem um filho, e ela não quer aquela criança, ela não gosta, ela fala, não quero. Só que a criança vai dando um carinho, que ela vai ficando... E aí ela vai começando a entender as coisas, é muito bacana. Como é ser mãe, né? O amor do filho. Por onde esse espetáculo já circulou? Então, a gente estreou no Sesc Tijuca em junho. Depois a gente rodou, a gente apresentou na Dicró, no Voz das Comunidades, na Oca dos Curumins, em Bangu, na Lona de Anchieta. Ai, teve mais lugar, não lembro. E agora ficamos por último em cartaz no CCJF, que foi um outro edital que a gente ganhou, que é o Centro Cultural da Justiça Federal, né, ali na Cinelândia. Aí ficamos em cartaz, fizemos 12 apresentações lá. E aí foi muito legal, porque foi um público que... É um teatro lindo lá, foi um público que a gente nem esperava, né? Porque foi um pessoal falando pro outro, pô, vai. Quando fui ver, tinham professores da UERJ, da UFRJ, indo assistir e se interessando pelo espetáculo. Foi muito legal, assim, o público, foi bastante gente, assim. Você tem um projeto de teatro, né, dentro da comunidade aqui do Complexo do Alemão. Conta pra gente como funciona esse teatro, quantos alunos você tem, mais ou menos... Em qual local do Complexo do Alemão ele funciona? Então, a tia Beth, que é uma mulher preta, incrível, que alfabetiza há mais de 45 anos aqui no Complexo do Alemão, tem a Oca dos Curumins. Ela empresta para o contrabando já há anos, a Oca, para a gente fazer o que a gente quiser. Nilda, quer ensaiar, ensaia, quer apresentar, apresenta, quer... E aí a gente oferece as oficinas na Oca dos Curumins, né? As oficinas ali subindo a Alvorada. Só que a gente deu uma pausa esse ano, porque a Oca está em reforma. E aí eu estou dando oficina de teatro no coletivo Papo Reto, que eles me convidaram. Nilda, a gente tem uma ajuda de custo aqui, a gente gostaria muito que você oferecesse teatro para as pessoas aqui. E aí agora as aulas, inclusive amanhã tem, sábado, né? A gente está oferecendo teatro no coletivo Papo Reto. E aí talvez também eu dê aula no Educap, a tia Lúcia Cabral me convidou, a gente está tentando ajustar também isso aí. E aí ano que vem as aulas voltam na Oca, é de graça. A gente não cobra nada para criança e para adolescente. E é isso, a gente dá o certificado, né? É uma iniciativa nossa, porque é como se a gente estivesse retribuindo para o Complexo do Alemão o que o Complexo do Alemão fez pra gente, sabe? É tipo isso. A gente sabe, né, que é muito importante a cultura e a arte na vida das pessoas. Você acha que, para essas pessoas que participam desse projeto, você acha que o projeto ele estimula e desperta a paixão pela arte e cultura dentro das pessoas? Primeiro, assim, eu dou muita palestra e roda de conversa, né? E aí, eu teve uma roda de conversa que eu dei que era assim, e a nossa autoestima morador? E o que é cultura? Porque as pessoas têm a mania de dizer que pobre não tem cultura. Isso não existe. O que a gente mais tem é cultura. Soltar pipa é cultural, almoço de domingo é cultural. Então a gente tem que parar de primeiro se diminuir e dizer que a gente não tem cultura. A gente tem muita cultura, né? Só que a gente precisa também, é interessante que a gente conheça outras culturas. Então, assim, o teatro,
quando eu dou uma aula de teatro, eu não falo só sobre o teatro. Eu falo sobre o respeito com os professores, que eles são maneiros, eles estão aqui para instruir a gente, né? Sobre o respeito com os pais. O teatro, ele me ensinou muito a respeitar as diferenças. Eu, por exemplo, como uma mulher lésbica, eu me senti super acolhida pelo teatro. Né? Teatro, por isso que eu sempre amei teatro. Eu não estou falando de TV, não estou falando de cinema, estou falando do teatro. Né? Tinha gordo, alto, magro, baixo, preto, branco. Então, assim, o teatro, ele acolhe todas as pessoas de todas as formas. Por isso eu me identifico com o teatro. Então, me pergunta muito o que é arte para você. E aí eu não vou resumir para você. A arte é interpretação, é circo. Não. Arte para mim é qualquer... Isso aqui que a gente está fazendo é arte. Qualquer coisa que a gente faz com amor, para mim é arte. Meu pai foi um cara que foi em situação de... Foi um cara que morou em rua, né? Ele era um cara em situação de rua. O sonho dele era dirigir caminhão. Ele conseguiu. E ele fica encantado. Consegui meu primeiro caminhão. Isso pra mim, quando meu pai fala com amor no olho, fala, caraca, eu dirigi um caminhão grandão. Isso pra mim é arte, né? A arte é tudo que toca as pessoas. Então a arte, ela tá à nossa volta. Eu não amava a favela, não. Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha da favela. Eu falo, onde você mora? Moro em Ramos. Eu nunca falo, não, moro no Complexo Alemão, não falava. Eu tinha vergonha. Mas eu, com o teatro, aprendi a entender que as pessoas à minha volta na favela eram muito incríveis. Tipo, a tia Beth é uma mulher que ensina milhões de coisas na Alca dos Curumins. A mulher que costura e faz uma roupa incrível. Ela é uma artista incrível. O meu pai, que também faz casa, faz laje, maneira, ele é um artista, o cara que joga capoeira. Então, eu descobri que a favela, comecei a olhar com mais carinho. Vocês estão aqui. Vocês são referências pra gente. Né? A gente tem que se olhar como referência. Parar de achar que a referência é só fora da favela. Não. Aqui eu sou referência, você é referência. Sabe? A galera que tá aqui é referência. Então a gente precisa primeiro parar e entender que, eu tenho minha carteirinha de atriz, tirei, definitiva. Eu sou uma atriz e que bom. Que legal, sou mesmo, e sou do Complexo Alemão. Eu tenho um DRT que dinheiro nenhum compra. A Jade Picon tava na televisão e eu não tinha um DRT. E eu tenho. Sabe por quê? Porque eu estudei. E eu tenho capacidade. O dinheiro dela não compra o meu conhecimento. Então, eu posso ser referência para vocês e vocês para mim. A gente tem que parar de achar que a gente só pode achar as coisas na rua. Na favela tem muito artista, cara. Desde a criança que desenha benzão, a outra que dança hip hop. Então é isso, eu aprendi que a gente tem que ser referência um pro outro, né? Primeiro a gente tem que se olhar com carinho para depois falar, lá fora tem também. Mas espera aí, ninguém vem salvar o alemão. Vocês estão aqui, vocês estão montando podcast. A gente precisa do Lucas Neto para montar um podcast? Não, ele é maneiro, bacana. Mas vocês também são tão bacanas quanto ele, sabe? São tão maneiros, então é isso. Vocês têm alguma dificuldade para poder manter o projeto? Você falou que você tem patrocínio também. Quanto isso importa, ter o patrocínio dentro da favela para esse projeto? Então, eu não tenho patrocínio para o projeto das aulas, é uma coisa que sai do meu bolso. Um dia que eu tenho que dar lanche para as crianças, sai do meu bolso. Não é, ninguém ajuda em nada. Às vezes eu faço alguma campanha de Natal para dar o certificado para as crianças, as pessoas doam quanto podem e a gente faz uma festinha ali e dá. Eu tive pela primeira vez esse ano patrocínio para fazer um espetáculo, né? Nós tivemos 100 e poucos mil, podemos fazer uma parada bem feita, assim. O espetáculo ele tem um cenário bacana, realista, tem uma pia, sai água durante o espetáculo. Então, assim, é uma parada... Depois eu vou mandar para vocês. Então, a primeira vez no mundo, em 13 anos de carreira, a primeira vez que eu tenho, como eu falei, um profissional para cada área. Né? Eu nunca tive isso na minha vida. Com esse fomento, esse patrocínio, a gente conseguiu fazer isso. Então, assim, é muito difícil. A gente nunca teve. Eu me viro sozinha. Eu tenho que produzir, eu tenho que escrever, eu tenho que atuar, né? Então, inclusive, Pipas, a dramaturgia, o texto, ficou entre os finalistas de um prêmio de dramaturgia também. Nossa, interessante. Então, é isso. A gente está aí na correria, não temos patrocínio, foi para esse espetáculo e vamos ser contratados agora para fazer a Mostra Sesc Zona Norte, mas para o nosso projeto de aula a gente não tem. A gente que se vira. Né? A gente vai tentar edital e tudo, mas é do nosso bolso. A tia Beth empresta e a gente vai lá e oferece o que tem, assim, nossas aulas, né? Como é para você trazer o teatro para dentro da comunidade através desse projeto?
Então, é o que eu falei, a gente acaba se tornando referência para as pessoas, e é isso que eu quero. Eu não quero que a pessoa pense, para eu encontrar uma atriz, eu preciso ir para a Zona Sul. Não, cara, eu sou atriz, eu tenho aqui a carteirinha, não é porque eu não sou famosa que eu nem ligo para isso. Não é porque eu não sou famosa que eu não sou atriz, eu sou atriz. Né? Você tá falando de cinema, aí tudo bem, aí é um outro tipo de arte que eu também acho incrível, né? Agora eu tenho mais carinho pelo cinema, pela coisa, mas minha parada é o teatro. Então a importância é essa, da gente se tornar referência um pro outro, igual vocês. Agora, vai ter jovem que vai ver vocês e fala assim, pô, olha lá, o moleque tá mexendo na câmera, maneirão, a garota tá entrevistando, eu também queria, né? É mostrar aqui dentro, né, que o teatro tá aqui também, tá aqui, ó. Não é tão longe, distante. Porque quando eu chego na escola, eu falo assim, qual é o sonho de vocês? Aí cada um fala. Aí eu falo assim, quantas pessoas vieram falar pra vocês que é possível? Eles falam, ninguém. Eu falei, porque as pessoas não querem que vocês saibam que é possível. Elas querem que vocês desistam antes de tentar. Então eu tô dizendo pra vocês, é possível. É difícil, muito, mas é possível. Pra você, assim como você é um exemplo disso, né? Mas pra você, assim, qual foi a maior dificuldade de ser uma pessoa de favela que desenvolveu o sonho de atuar? A maior dificuldade é isso, a gente não tem autoestima, né? A gente fica com vergonha de falar que é da favela, porque imagina, pô, da favela, o que ela tá fazendo aqui? Mas assim, eu tenho passabilidade, porque assim, eu não sou uma mulher preta. A gente sabe que para as pessoas pretas é muito mais difícil. Então, como eu sou uma pessoa branca, minha mãe era mulher preta, mas não interessa, eu não passei o que ela passou, né? Eu puxei o meu pai. Mas a dificuldade é até você falar que você é da favela, você pode ser incrível. Mas quando você fala que você veio do lugar que você veio, as pessoas já te julgam por ali, né? Eu fui para Curitiba e aí o pessoal falava, tem teatro no Complexo do Alemão? Você tá doido? Eu falei, cara, eu faço, eu sou de lá. Não, a gente nunca viu isso aqui, na TV só mostra tiro, né? Aí eu falei, pois é, tem que começar a pesquisar, não ser só influenciado pela TV. E por que a gente tinha vergonha de dizer que morava no Complexo? Porque na TV só mostra violência. E no espetáculo Pipas aborda isso, tem um final que a gente fala assim, as pessoas colocam a gente numa caixa onde tudo faz sentido para elas, mas não pra gente, né? Na TV é só violência. E eu odeio o termo carente. Eu odeio. Então, assim, porque eles são carentes. Carente é o caramba, né? Pra não xingar assim. Carente é o caramba, assim, não existe isso. O que é carente? Né? O que é essa carência? Então, assim, parar de resumir a gente só o que falta. Claro que a gente precisa falar sobre o que falta, mas a gente também tem que falar sobre o que a gente já tem. E eu digo assim, sobre o que a gente já tem de entendimento, de inteligência, né, de criatividade, porque ninguém é mais criativo do que a pessoa pobre. Meu pai se virava, quebrou ali, ele pegava aqui, enfim, a gente é muito criativo, né, e adaptável. E o teatro está aqui para isso, hoje, para mim. Eu uso essa ferramenta para mostrar o quanto a gente é possível. Realmente, né, que a gente vem de dentro da favela, a gente tem que lutar, assim, trilhões de vezes mais de quem já tem tudo na mão, né? É bem complicada. Muito. Então, Nilda, muito obrigado de verdade pela sua presença. Eu espero muito que o seu projeto cresça cada vez mais e que a sua carreira deslanche ainda mais. E se você quiser, pode ficar à vontade para poder deixar suas redes sociais para a galera conhecer muito mais o seu trabalho. Então, aí agora a gente vai apresentar... Pipas foi convidado para o Festival Midrash, né? Que vai ser apresentado em novembro no Teatro Café Pequeno. O Contrabando vai para a Mostra Sesc Zona Norte. E aí é só seguir lá. Aí tem as informações. @Contrabando de Teatro e @Nilda Andrade Teatro, que é o meu @. E para terminar, vou deixar uma frase que eu aprendi com uma amiga, que é muito incrível, assim. E eu levo para a vida toda, para as minhas aulas, que é só o que a gente sente explica o que a gente faz. E aí isso resume muito a minha carreira também, né? É isso, muito obrigada a todo mundo que está aqui, a vocês que são maravilhosos, lindos, me receberam de uma maneira muito carinhosa e que vocês sigam, porque é muito maneiro isso. Eu vim de projeto social e eu sei o quanto isso é importante, né? Aos professores que estão aqui, esses professores têm muita importância, mas pra frente vocês vão entender isso, que às vezes a gente não entende na hora. Pô, ele puxou minha orelha porque ele quer o meu melhor. E é isso, o professor pra mim é o cara que é tudo, né? Eu tô aqui hoje por causa de um professor, você tá aí por causa de uma professora ou um professor. E é isso. Obrigada, Júlia. Foi um prazer. É isso, galera. Esse foi mais um Foi Câmera. Aproveitando aqui para poder
pedir para vocês seguirem nosso patrocinador aí, Vero Pix, que está sempre fechando com a gente. Se vocês quiserem patrocinar também nosso podcast, é só entrar em contato aí com o Vidançar, que vai estar aparecendo aí embaixo. É isso, é agradecer pela visualização de vocês e é isso aí, galera. Até o próximo episódio.